No 7º ano do nosso relacionamento, minha namorada postou um certificado de casamento com outro homem. Olhei para a foto e, calmamente, disse a Laura que estávamos terminados. O assistente dela, Felipe, me ligou, com a voz cheia de falsos soluços. Senhor Mendes, foi só uma brincadeira. A Laura tem estado sob tanta pressão no trabalho. Por favor, não fique bravo com ela. A culpa é toda minha. Ao fundo, ouvi a voz de Laura, carregada com uma preocupação fingida que ela nunca demonstrou comigo. Felipe, querido, não chore. Não precisa explicar nada para ele. Para onde ele vai? Ele é só um homem sanguessuga sem dinheiro. Não disse uma palavra. Apenas tirei meu anel de noivado, peguei minha carta de aceitação para a pós-graduação e reservei um voo para fora do país. Desliguei o celular e comecei a arrumar minhas coisas. Laura não voltou para casa a noite toda. Ela finalmente chegou na manhã seguinte, cheirando a álcool. Ao me ver no sofá, ela ordenou: me faz um café preto. Olhei para ela, mas continuei arrumando as malas. As sobrancelhas de Laura se ergueram. Ela veio pisando forte na minha direção. Carlos, você está surdo? Então ela viu minha mala. O rosto dela ficou pálido, depois ruborizado. O que é isso? Você está realmente terminando comigo? Não olhei para ela. Isso é uma piada? Minha calma parecia enfurecê-la. Seus olhos ficaram gélidos, e ela chutou minha mala para o outro lado da sala. Já acabou com esse chilique? Levantei o olhar, com um sorriso de canto nos lábios. Chilique? Você foi quem se casou com outra pessoa. Laura revirou os olhos. Eu já disse que foi uma brincadeira. O Felipe está doente. Ele tem câncer. Ele queria dar algo aos pais antes de... Sabe, antes de... E você sabe que ele trabalha comigo desde que se formou, né? Ele não é só meu assistente. Ele é meu amigo. Estou ajudando ele. Isso é tão errado? Ela me lançou um olhar condescendente. Olha, depois, quando isso passar, podemos nos casar de novo. Feliz agora? Levantei a mão. Guarde isso. Você tem um marido. Fale com ele. O rosto de Laura endureceu. Sabe de uma coisa? Você é um insensível. Não confia em mim. Talvez não devêssemos nos casar, afinal. A voz dela estava carregada de ameaça, mas eu não liguei. Por mim, tudo bem. Laura piscou, surpresa. Você está falando sério? Não respondi. Peguei minha mala e fui em direção à porta. Quando passei, ela agarrou meu pulso. Pense bem, Carlos. Você não é nada sem mim. Olhei nos olhos da mulher que eu tinha amado por 7 anos. Tudo o que vi foi gelo. Isso doeu mais do que eu esperava. Respirei fundo. Forcei um sorriso e gentilmente tirei os dedos dela do meu braço. Boa sorte para vocês dois. Saí, puxando minha mala atrás de mim. Ouvi o grito dela. Carlos, não ouse rastejar de volta. Vamos ver como um caçadotes como você sobrevive sem mim. Caçadotes? Parei e olhei para trás. Não porque me arrependi de sair, mas para memorizar a expressão de puro ódio no rosto dela. Como para pontuar sua raiva, Laura bateu a porta com força. O som ecoou pelo corredor. Felipe estava esperando na calçada. Ele provavelmente esteve lá o tempo todo, ansioso para desempenhar o papel de cachorro fiel após nossa briga. Ele abaixou o vidro da janela e sorriu com desdém. Bem, se não é o Sr. Mendes. O que aconteceu? A Laura finalmente te chutou para fora? Lancei-lhe um olhar frio e continuei andando. Ele avançou com o carro, bloqueando meu caminho. Você já devia ter ido embora há muito tempo, velho. Você nunca mereceu ela. Parei e olhei para o rosto arrogante dele. Sorri. Você está certo. Eu não merecia. Alguém como você, um parasita que vive às custas dela, é perfeito para ela. O rosto de Felipe ficou roxo. Eu o empurrei e continuei andando. Não há necessidade de ser educado com lixo. Naquela noite, me hospedei em um hotel. Deitado na cama, as memórias voltaram. Laura tinha sido tudo para mim. Mas ela era herdeira de uma fortuna, e eu era apenas um estudante nerd de pós-graduação. Nos conhecemos na faculdade, mas ela sempre esteve fora do meu alcance. Como qualquer outro cara, eu a idolatrava de longe, seguindo-a para as aulas, refeições, tudo. Até mudei de curso só para ficar perto dela. Até hoje, não me arrependi dessa decisão. Foi assim que finalmente ficamos juntos. Laura me escolheu como parceiro para um projeto em grupo. Eu estava tão animado que mal conseguia falar. Gaguejei. Eu. Ela riu, os olhos brilhando. Parece que você acabou de me pedir em casamento. Todos os outros riram também. Corei, me sentindo como uma criança pega com a mão no pote de biscoitos. Mas Laura apenas sorriu e disse: não zoem ele. O Carlos é brilhante. Eu sou a sortuda aqui. Depois disso, começamos a namorar. Éramos o casal perfeito da faculdade. Eu era um aluno destaque com ofertas de emprego de todas as grandes empresas de tecnologia.
Meus professores me incentivaram a fazer pós-graduação, mas recusei todas. Por Laura, aceitei um emprego básico na empresa da família dela. Ela brigou com a família para ficar comigo. Ainda não conseguia entender como havíamos chegado a esse ponto. Ambos queríamos a mesma coisa, um futuro estável juntos. Mas depois que Felipe apareceu, tudo mudou. Ele era mais jovem, mais enérgico, mais divertido. Nossas conversas mudaram. Em vez de compartilharmos nossos dias, ela falava sem parar sobre Felipe. No começo, fiquei com ciúmes, com raiva. Mas depois de algumas brigas, vendo sua atitude indiferente e ouvindo-a me acusar de ser mesquinho, percebi que seu coração não estava mais ali. Não era Felipe que me incomodava. Era a indiferença de Laura. Ainda assim, eu a pedi em casamento, esperando que as coisas mudassem após o casamento. Mas aquele certificado de casamento com o nome dela e o dele destruiu qualquer ilusão restante. Olhando pela janela do hotel, senti uma sensação de paz. Dizem que os relacionamentos têm uma crise no 7º ano. Talvez Laura e eu apenas tivéssemos chegado ao fim. Na manhã seguinte, fui ao escritório e me demiti. Foi uma formalidade. Minha autoridade tinha sido corroída há meses. O diretor de RH mal olhou minha carta de demissão antes de aprová-la. Depois, ela me ligou, com a voz cheia de falsa simpatia. Que pena, Sr. Mendes. Todos estávamos ansiosos pelo seu casamento. Não me abalei. Não se preocupe, disse, com um sorriso. Vocês receberão um convite em breve. Desliguei. Antes que pudesse deixar o prédio, Laura me ligou. Carlos, que diabos você pensa que está fazendo? Você deveria estar na assinatura do contrato esta manhã. Afastei o telefone da orelha e esperei ela terminar o ataque. Então disse calmamente. Parece que você esqueceu algo, Laura. Eu me demiti ontem. Você aprovou. Carlos. Ela gritou. Não me provoque. Eu posso ter aprovado, mas você não terminou a transição. Posso processá-lo por quebra de contrato. Eu não acreditei. Boa tentativa. Se você tivesse lido minha demissão, saberia que finalizei toda a papelada necessária. Desliguei. Não esperava ver Laura tão cedo, mas vi. Enquanto deixava o prédio com minha mala, senti um misto de alívio e dor. 7 anos da minha vida ficaram naquele apartamento, naquela relação. Eu me esforcei para ser o melhor para Laura, me adaptando, me sacrificando, aceitando migalhas de afeto enquanto ela me fazia sentir como se eu fosse sortudo por estar ao lado dela. Mas agora, tudo parecia tão vazio. Eu queria sentir raiva, mas tudo o que restava era exaustão. Ao virar a esquina, vi o carro de Felipe novamente. Ele estava encostado na porta do carro, olhando o celular com um sorriso no rosto. Quando me viu, ergueu o olhar com aquele mesmo ar de superioridade que eu odiava. Carlos, você realmente caiu fora? Disse ele, dando uma risada curta. Não acredito que ela finalmente conseguiu se livrar de você. Ignorei. Não valia a pena perder mais energia com ele. Mas antes que eu pudesse passar, ele continuou. Acho que você deveria saber que ela nunca te amou de verdade. Você era só conveniente. Ela dizia que gostava de te manter por perto porque você era um sanguessuga demais para ir embora. Aquilo doeu. Não porque eu acreditasse nele, mas porque, em algum nível, fazia sentido. Eu parei, respirei fundo e encarei Felipe. É curioso ouvir isso de você, Felipe. Alguém que vive às custas dela, sem nada a oferecer além de bajulação barata. Se ela acha que eu sou um sanguessuga, o que ela diria de você? Seu sorriso desapareceu, substituído por um olhar de raiva. Antes que ele pudesse responder, eu continuei. Sabe, ela pode ter me tratado como um peso, mas pelo menos eu tive dignidade para sair. Você está preso nessa relação tóxica, sugando o que pode, porque sabe que sem ela, você é nada. Passei por ele antes que ele pudesse responder. Entrei em um táxi e pedi para ir direto ao hotel onde eu ficaria por alguns dias enquanto resolvia minha vida. No caminho, minha mente estava em Laura. As palavras de Felipe ecoavam. Será que ela realmente me via como uma conveniência? Será que os momentos que compartilhamos foram apenas uma fachada para ela? No hotel, enquanto colocava minhas coisas no quarto, uma notificação no meu celular chamou minha atenção. Era um e-mail da empresa. Pensei que fosse apenas algo burocrático sobre a minha saída, mas quando abri, vi que era algo muito mais insidioso. Informamos que, devido à sua saída inesperada, certos projetos atribuídos a você estão sendo revisados por possíveis falhas ou negligências. Solicitamos que compareça para esclarecer pontos pendentes. Caso contrário, ações legais poderão ser tomadas. Era óbvio que isso era obra de Laura. Ela não podia aceitar que eu saísse sem consequências. Ela estava tentando manchar meu nome, talvez até arruinar minha carreira. Respirei fundo, tentando controlar o crescente sentimento de revolta. Eu sabia que ela era capaz de manipulações, mas isso era outro nível. No dia seguinte, decidi enfrentar a situação diretamente. Fui até o escritório para resolver as supostas pendências.
Quando cheguei, os olhares de pena e curiosidade dos colegas eram quase sufocantes. No entanto, a cereja do bolo foi quando Laura apareceu, impecável como sempre, com um sorriso de triunfo. Carlos, que surpresa te ver aqui. Achei que tivesse decidido fugir das suas responsabilidades, disse ela, com um tom doce e venenoso. Estou aqui para resolver qualquer coisa que tenha ficado pendente. Mas sabemos que isso tudo é apenas uma tentativa sua de me controlar, Laura. Seu sorriso vacilou por um momento antes de ela se recompor. Controle? Não seja ridículo. Estou apenas garantindo que a empresa não sofra por sua saída impulsiva. Claro, respondi, seco. Como sempre, é tudo sobre você, não é? Ela estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, Felipe entrou na sala. Ele estava visivelmente desconfortável, mas tentou manter sua postura arrogante. Ele sussurrou algo no ouvido de Laura, e ela parecia prestes a explodir. Algo estava errado. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, o diretor da empresa entrou na sala com um olhar severo. Ele segurava um tablet e o entregou a Laura. Recebemos isso esta manhã. Acho que você e seu assistente têm algo a explicar. Laura pegou o tablet e ficou visivelmente pálida ao olhar a tela. Sua expressão oscilava entre choque e raiva. Minha curiosidade aumentou, mas mantive a calma. Finalmente, o diretor virou o tablet para mim, revelando mensagens entre Laura e Felipe, discutindo como manipular documentos da empresa para encobrir gastos pessoais extravagantes. Laura, isso é sério. O diretor continuou. Já informamos o conselho e iniciamos uma auditoria completa. Aconselho você a procurar um advogado. Felipe começou a gaguejar, mas Laura o silenciou com um olhar cortante. Ela tentou recuperar o controle da situação, mas o dano já estava feito. Eu me levantei, peguei minhas coisas e me virei para ela antes de sair. Parece que você sempre achou que estava no controle, Laura. Talvez seja a hora de enfrentar a realidade. Boa sorte com isso. Deixei o escritório sem olhar para trás. Pela primeira vez em anos, senti uma verdadeira sensação de alívio. Não importava o que viesse a seguir, eu estava finalmente livre dela. Enquanto caminhava pela rua, recebi uma mensagem. Era de um antigo colega, oferecendo ajuda para começar do zero em uma nova cidade. Uma nova oportunidade. Uma nova vida. Sorri, mas no fundo, sabia que Laura não iria desistir tão facilmente. Ela ainda tinha cartas na manga, e isso era apenas o começo do que prometia ser um confronto final. Dias se passaram desde a última vez que estive na empresa. Eu estava decidido a seguir em frente, mas não podia ignorar o peso do que aconteceu. A exposição das fraudes de Laura e Felipe não só abalou a empresa, como também destruiu a falsa sensação de controle que Laura achava que tinha sobre mim. Mas o impacto disso em minha própria vida ainda era incerto. Estava sentado no pequeno quarto do hotel, analisando propostas que antigos colegas haviam me enviado, quando meu telefone vibrou. Era um número que eu não reconhecia. Relutante, atendi. Carlos, aqui é o Sr. Moreira, diretor da empresa. Podemos conversar? Hesitei por um momento. Minha vontade inicial era desligar e deixar tudo para trás, mas algo no tom dele me dizia que talvez fosse importante. Claro, Sr. Moreira. Sobre o que gostaria de falar? Gostaria que você viesse ao meu escritório. É algo que não podemos discutir pelo telefone. Concordei, mesmo com um nó no estômago. Alguma parte de mim estava pronta para confrontar o passado, mas outra temia o que ele tinha a dizer. Chegando lá, percebi que o clima da empresa havia mudado. Olhares de curiosidade, mas também respeito, me seguiram pelos corredores. Parecia que, de alguma forma, eu havia me tornado um símbolo de algo maior. Quando entrei no escritório do Sr. Moreira, ele me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que parecia genuíno. Carlos, antes de tudo, deixe-me dizer que lamento profundamente o que você teve que enfrentar aqui. O que Laura e Felipe fizeram não representa os valores da nossa empresa. E, francamente, você não merecia isso. Assenti, ainda cauteloso. Obrigado, Sr. Moreira. Mas imagino que não me chamou aqui apenas para pedir desculpas. Ele riu levemente, assentindo. Você está certo. Quero propor algo. Após as investigações internas, ficou claro que muitas das ideias que fizeram sucesso na empresa vieram de você, e não de Laura, como ela afirmava. Você foi uma peça fundamental, mesmo sem ter o reconhecimento que merecia. Aquilo me pegou de surpresa. Sempre soube que contribuía significativamente, mas ouvir isso diretamente do diretor era algo novo. O que exatamente está propondo? Perguntei, tentando esconder minha apreensão. Quero que você volte à empresa, Carlos. Não como um funcionário subordinado, mas como diretor de projetos. A posição que Laura tinha agora está vaga, e, sinceramente, você é a pessoa mais qualificada para preenchê-la. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que ele havia dito. Voltar para aquele lugar, depois de tudo, parecia um passo gigantesco. Mas também era uma chance de virar o jogo de uma vez por todas.
E quanto à equipe? Aos danos causados por Laura? Perguntei, tentando avaliar o terreno. Já estamos lidando com isso. Laura e Felipe foram afastados e estão respondendo judicialmente. Queremos reconstruir a confiança, e achamos que você pode liderar esse processo. Mas, claro, a decisão é sua. Olhei para o Sr. Moreira, tentando avaliar sua sinceridade. Finalmente, assenti. Aceito, mas com uma condição. Quero autonomia para reformar os projetos, escolher minha equipe e garantir que a cultura da empresa mude. Ele sorriu. Feito. Assim começou minha nova etapa. Voltei à empresa, agora com uma posição que me dava poder real para implementar mudanças. Não foi fácil. Nos primeiros dias, enfrentei olhares desconfiados de alguns e resistência de outros que ainda estavam presos às práticas antigas. Mas pouco a pouco, comecei a moldar a empresa de acordo com meus valores. Minha primeira decisão foi trazer antigos colegas que eu sabia serem competentes e íntegros. Formei uma equipe que compartilhava minha visão de ética e inovação. Cada reunião, cada projeto aprovado, era um passo para limpar o legado tóxico que Laura e Felipe haviam deixado. Laura, por outro lado, não aceitou sua queda em silêncio. Recebi notificações de seus advogados, ameaças veladas e até tentativas de contato pessoal. Ela estava desesperada para recuperar o controle que havia perdido, mas eu não tinha mais espaço para ela na minha vida. Cada movimento que ela fazia apenas reforçava minha determinação em seguir em frente. Meses depois, a empresa estava irreconhecível. As receitas aumentaram, a moral da equipe estava alta, e finalmente sentíamos que estávamos em um ambiente saudável. Durante uma reunião do conselho, o Sr. Moreira fez um anúncio. Gostaria de parabenizar Carlos pelo trabalho excepcional que fez como diretor de projetos. Sob sua liderança, a empresa não apenas se recuperou, mas também superou todas as expectativas. Por isso, tenho o prazer de anunciar que ele será promovido a vice-presidente executivo. As palmas ecoaram pela sala, e eu me permiti sorrir. Não era apenas sobre a promoção. Era sobre o caminho que eu tinha percorrido para chegar ali. Naquela noite, sentado na varanda do meu novo apartamento, olhei para a cidade iluminada e refleti sobre tudo. Laura havia tentado me destruir, mas no processo, apenas me deu a oportunidade de me reconstruir de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu finalmente era livre, não apenas dela, mas também das inseguranças que me mantinham preso ao passado. Enquanto sorvia o último gole de vinho, uma mensagem chegou ao meu telefone. Era de Laura. Espero que esteja satisfeito. Você arruinou minha vida. Olhei para a tela por um momento, considerando se deveria responder. Finalmente, apaguei a mensagem sem digitar nada. Minha vitória não precisava ser explicada. Estava na vida que eu construí, no homem que me tornei e no futuro que finalmente podia chamar de meu. Depois de meses no cargo de vice-presidente executivo, a empresa finalmente estava em um lugar de estabilidade e crescimento. Sob minha liderança, havíamos conseguido reconstruir a confiança dos funcionários e do mercado. Ainda assim, havia uma questão pendente que continuava me incomodando: Laura e Felipe. Eles haviam sido removidos da empresa, mas seus atos não haviam sido devidamente punidos. Algo dentro de mim sabia que eu precisava de mais do que apenas sucesso profissional para realmente virar a página. Eu queria justiça. Foi em uma das reuniões com o conselho que decidi abordar o assunto com o Sr. Moreira. Senhor Moreira, sei que as ações de Laura e Felipe causaram danos profundos à empresa, mas, até agora, apenas fizemos reparações internas. Não acha que é hora de denunciá-los formalmente às autoridades? Perguntei, tentando manter meu tom profissional. Ele me olhou por um momento, avaliando minha proposta. Carlos, sabe que esse tipo de ação pode ser demorado e complicado, além de trazer atenção negativa à empresa. Você acha que isso é realmente necessário? Sim, respondi firmemente. A transparência e a integridade que estamos promovendo não podem ser apenas palavras. Se permitirmos que eles saiam impunes, estaremos enviando a mensagem errada, tanto para nossa equipe quanto para o mercado. Ele suspirou, mas acabou assentindo. Muito bem. Mas quero que você esteja preparado. Se decidirmos seguir por esse caminho, precisaremos do seu testemunho. Está disposto a fazer isso? Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas minha determinação superava qualquer hesitação. Sim, farei o que for necessário. Algumas semanas depois, a denúncia formal foi feita. Laura foi acusada de fraude corporativa e uso indevido de fundos da empresa. Felipe, como cúmplice, também foi incluído no processo, embora eu ainda tivesse dúvidas sobre até onde ele realmente estava envolvido. Talvez ele tivesse sido manipulado por Laura tanto quanto eu havia sido no passado. Mas, naquele momento, minha sede de justiça e, admito, uma pitada de vingança, me levou a testemunhar contra os dois. No tribunal, quando chegou minha vez de falar, olhei diretamente para Laura. Ela estava sentada ao lado de Felipe, ambos tentando manter uma fachada de confiança, mas era evidente que estavam acuados. Senhor Mendes,
Pode nos dizer qual foi o impacto das ações de Laura e Felipe na empresa? Perguntou o advogado da acusação. Respirei fundo antes de responder. As ações deles quase destruíram a reputação da empresa. Projetos inteiros foram comprometidos, recursos desviados para luxos pessoais, e a moral da equipe despencou. Foi um momento em que todos nós duvidamos da integridade da liderança, e isso levou meses para reparar. Enquanto falava, vi o rosto de Laura endurecer. Felipe, por outro lado, parecia nervoso, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse coragem. O advogado prosseguiu. E acredita que os dois estavam cientes das irregularidades? Sim. Laura era a mente por trás de tudo, e Felipe desempenhou um papel ativo como cúmplice. Eles trabalharam juntos para encobrir suas ações, manipulando documentos e enganando a administração da empresa. Depois de meu testemunho, saí do tribunal com uma mistura de emoções. Parte de mim sentia culpa por ter incluído Felipe. Afinal, eu não tinha provas concretas de que ele fosse tão culpado quanto Laura. Mas outra parte de mim sabia que, naquele momento, era mais importante que ambos enfrentassem as consequências de suas ações. Meses depois, o julgamento terminou. Laura foi condenada a vários anos de prisão por fraude corporativa, enquanto Felipe recebeu uma pena menor por cumplicidade, mas também enfrentaria tempo atrás das grades. A notícia foi amplamente divulgada, e a empresa ganhou ainda mais credibilidade por ter tomado medidas tão firmes contra a corrupção interna. Minha vida, por outro lado, seguia em uma direção oposta. Com a empresa prosperando sob minha liderança, fui convidado para palestrar em conferências, compartilhar minha experiência e até mentorava jovens líderes. Meus dias eram preenchidos com trabalho significativo, e, pela primeira vez, sentia que estava realmente onde deveria estar. Uma noite, enquanto estava em meu escritório em casa, revisando alguns relatórios, recebi uma notificação no celular. Era um e-mail do advogado de Felipe. Ele havia pedido para me encontrar, querendo conversar antes de ser transferido para a prisão. Por um momento, hesitei. Parte de mim queria ignorar, mas a curiosidade venceu. No dia seguinte, fui até o centro de detenção onde Felipe estava. Ele parecia diferente, mais abatido, sem a arrogância de antes. Quando nos sentamos, ele foi direto ao ponto. Carlos, eu sei que você testemunhou contra mim, e não estou aqui para pedir desculpas. Quero apenas que você saiba que, embora eu tenha feito coisas erradas, nem tudo que Laura dizia era verdade. Muitas vezes, eu só fazia o que ela mandava porque temia as consequências. Eu não sabia o que responder. Parte de mim queria acreditar nele, mas outra parte estava cansada de desculpas. Felipe, seja qual for a verdade, você tomou suas decisões. Agora, é sua responsabilidade arcar com elas. Ele assentiu, resignado, e me despedi, deixando o passado onde deveria estar. Hoje, quando olho para minha vida, sinto uma profunda sensação de realização. Não apenas pelo sucesso profissional, mas porque consegui superar as dificuldades e, mais importante, recuperar minha dignidade. Laura e Felipe eram apenas sombras do meu passado, enquanto eu continuava a construir um futuro cheio de possibilidades. Enquanto observo o pôr do sol da varanda do meu apartamento, com uma taça de vinho na mão, penso em tudo o que aconteceu. A vingança pode ter começado como um desejo de justiça, mas, no final, o que realmente importava era a paz que encontrei. Eu não só sobrevivi ao que eles fizeram, mas me tornei mais forte, mais resiliente e, finalmente, verdadeiramente livre.